A lição é número 10, o tema é o avivamento na vida pessoal e a palavra-chave fervor. Quero destacar alguns temas dessa lição, muito importante. Começar pela questão tópico um, né, que vai falar sobre ali a questão da vida de Davi. Então, que a sua realidade espiritual independe dos meios, tá? O que isso quer dizer? É muito comum a gente observar que quando a situação está tranquila, há um certo esfriamento, né? Há uma nuvem, como diz o pastor comentarista lá, há uma nuvem, é uma frente fria que paira por cima da cabeça da pessoa. Mas quando a situação começa a ficar complicada, difícil, e vem as lutas, tribulações, a pessoa logo corre também procurando a Deus. Só que percebe que sempre é um avivamento, uma busca superficial, não é uma busca aprofundar na palavra de Deus, é uma busca superficial daquilo que ele quer de forma rápida e imediata. Resolver aquela situação, resolver aquele problema, voltando mais uma vez à situação de normalidade, de uma vida boa, de uma vida tranquila, né? As contas tudo tranquilo, consegue pagar tudo certinho, a conta superavitária, né? De repente, aí começa de novo a frente fria a pairar, né? É muito comum, talvez isso tenha acontecido já com você, você conheça alguém que esteja, que está ou que tem passado por isso. Então, para manter esse avivamento espiritual, nós precisamos ter esse fervor. O fervor é algo que está sempre ali, constante, para a gente não viver essa vida superficial, mas ter uma vida profunda, né? Ser nascido pela palavra de Deus, né? Para crescer. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ali na questão da meditação. Mas eu quero destacar em relação a quando fala na lição sobre o avivamento na vida do salmista Davi, eu quero destacar para os irmãos aqui é a parte que fala assim: a minha carne te deseja muito. A gente foi ensinado, ao longo dos anos, sempre ensinado que a carne, ela quer ficar em casa, a carne não quer o espírito, a carne não quer o avivamento, a carne, ela quer sempre estar longe de Deus, então por isso a carne precisa ser transformada, precisa ser santificada, para que nós possamos então ter a liberdade de falar com o nosso Senhor. Tem verdade nisso também, né? Mas o que o salmista está dizendo aqui, que a carne dele também anseia, está ansiando, né? Não parece algo um pouco é, é, antagônico, né? Porque se você for pensar, a, a, a busca que Davi está colocando aqui, você percebe que independe do momento em que ele está. Ele está tão ansioso, a alma dele está tão ansiosa que até a carne dele quer essa busca. Porque o que nos aguarda, e a alma sabe disso, é algo eterno. É algo eterno. Tudo aqui nesse mundo cessa, tudo nesse mundo aqui acaba. Todos os bens que você tem, tudo aquilo que você tem juntado durante toda a sua vida, isso acaba no primeiro momento que você fechar seus olhos aqui. Para a eternidade, nada desse mundo você vai levar de bens material. Por isso que a Bíblia fala, nos alerta, juntar tesouro no céu, onde as traças não roem e onde os ladrões não roubam. Porque é por toda a eternidade. E como a alma sabe dessa eternidade, essa busca, esse anseio, essa vontade da busca de Deus em Davi, também faz com que até sua alma queira, até seu corpo, a sua carne queira essa restauração, né? Como ele coloca lá, como em uma terra seca e cansada, né? Outro ponto que eu quero destacar para os irmãos aqui é que na segunda parte ali, quando ele fala sobre a leitura devocional da Bíblia, então ele vai falar lá, para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Quando vez você deve ter ouvido alguém falando que, citando livros, é muito comum você ver alguém, eu li tal livro, esse livro mudou meu modo de pensar, mudou meu modo de ver, relacionar com outras pessoas.
sempre tem alguém citando o livro, muitas das vezes até no nosso púlpito alguém está citando livros aí que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas citam, são livros que eles leram e gostaram. A palavra do Senhor, nós precisamos ter um tempo de meditação, como diz aqui, para que nós possamos ter, né, como regra, ali como regra de fé, viver seus preciosos ensinamentos. Então, existe ensinamentos preciosíssimos na palavra do Senhor, que nós possamos citar eles durante a nossa vida, né? Eu lembro muito de um livro que eu li há muito tempo, um livro de fácil leitura e pequeno também, não é? Tem poucas páginas, que é Acredite na Semente. Eu lembro que por muitos anos, né, por alguns anos, eu fiquei, sempre que alguém vinha conversar comigo, naquela época ainda era pouco essa questão de, de ansiedade, depressão, ainda estava quentinha, ficava ali meio oculto. E sempre que eu via alguém nesse estágio, eu sempre usava esse livro, por exemplo, para citar alguns trechos, algumas situações que motivasse, que levantasse a pessoa, né? Se você já leu esse livro, você deve ter ciência disso. Mas quando a gente vai para a palavra do Senhor, irmãos, e acontece que quando você começa a citar também a Bíblia, isso aqui já é um gancho para o próximo ponto que eu quero destacar, você começa a citar, você começa a ser, às vezes, antipático no meio, né? As pessoas começam a olhar e começam a falar assim, mas será que se você cultiva uma vida devocional, você vai estar sempre no fervor, que é a palavra-chave de hoje, e nesse fervor você vai causar algum incômodo em algumas pessoas, porque você vai estar sempre citando a palavra de Deus. Não sei se isso acontece com você, acontece muito comigo. Eu percebo que às vezes causa um certo mal-estar em quem está ali, porque ele está a par. Os seus problemas, ele encontra o culpado, suas vitórias, o mérito é apenas dele mesmo, né? Ou dela mesmo. Então, tá pouco se lixando para as questões espirituais. E como a gente procura viver no fervor da palavra de Deus, então o que você tem como ensinamento para dar para alguém é ensinamento da palavra, né? Então você tem lá no terceiro ponto que ele fala sobre a vida pessoal, sobre a vida pessoal e familiar do crente. Ele vai dizer lá assim, 3 pontos. A vida pessoal, ele coloca lá, traz algumas consequências. Que consequências são essas? O, o irmão comentarista, ele não colocou detalhado, as consequências são essa e essa e essa. Mas ele coloca 3 pontos importantes para a gente discutir, que é nossa vida, vida pessoal, integridade, tá? A prudência ao falar e no agir, e também o cuidado na saúde física e emocional. Então, o que eu quero dizer em relação a isso aqui é que, para não fugir do que ele disse lá em cima, que lá atrás, não fugir das consequências, quais seriam as consequências? Muitas das vezes, quando nós buscamos o avivamento, e quem aviva é o Senhor, nós aprendemos isso lá na lição 1, ele nos traz o avivamento, essa busca de coração aberto, de alma, de espírito, com a nossa carne, como diz o salmista. O Senhor, ele vai nos responder. O Senhor vai fazer presente. Mas aí entra a questão do domínio próprio, que ele fala que em relação às consequências, nada pode ser feito a não ser você mesmo, tá? Nada pode ser feito. Então, cuida da sua integridade. O pastor João Maria Hermel, tem um vídeo dele no YouTube muito interessante, que ele fala sobre a descoberta, né, do ministério. Quando o obreiro é descoberto, né, ali todas o seu ministério praticamente acaba quando ele é descoberto, tá? É muito importante vocês quiser ver aí. Então, em relação a essa integridade, né, sempre buscar ser coerente com o que você está falando, ter um domínio próprio. Porque o Espírito Santo está te enchendo, está te buscando, inclusive está te dando discernimento, até por causa da busca da palavra. Porque tem gente que fala assim, Senhor, eu quero o discernimento. Só que você não lê a palavra. Se você não lê a Bíblia, fica difícil você ter o discernimento. Como você vai discernir, né?
num mundo tão complicado, num mundo com tantas pessoas, com tantas palavras de homens, né, com tantas teorias que vão sendo criadas até em cima da palavra do Senhor, e as pessoas estão perdidas no meio dessas teologias que existem por aí. Como você ter o discernimento? Se você não lê, não tem como ter o discernimento, né? E a prudência no falar e no agir. Prudência não é com todo mundo que você fala a mesma coisa. Algo que vai servir para um não vai servir para outro. Tenha prudência, tenha domínio próprio. E cuidado na saúde física e emocional. Se você não estiver bem com a sua saúde física, o seu emocional, não força a barra. Não força a barra, tá? É isso que ele está dizendo aqui. É um super santo, super crente, tá? Cuidado, porque esses controles tem que partir individualmente, tem que partir de cada um, tá? Deus é poderoso, nós cremos que Deus é poderoso para transformar, para curar, para transformar algo em vinho, ele faz isso. Mas tratando de atitudes, tá? Existem algumas consequências que eu e você podemos evitar, tá? Temos um ponto importante para nós falarmos também aí na escola. E lembrando que o crente avivado, ele é santo. Ele é santo, ele tem o domínio próprio. Ele sabe o que precisa ser feito. Ele sabe o que precisa fazer. Ele tem um discernimento na palavra do Senhor, né? Não é isso que traz na capa, na nossa lição, na lição de hoje, traz lá a imagem de uma mão recebendo em cima da palavra do Senhor. Minha oração é que Deus possa continuar abençoando a sua sala, a sua escola, a sua igreja, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, nosso país. E possa continuar abençoando grandemente o seu ministério. Lembre-se, a aula não é uma aula de teologia. É um estudo sistemático da palavra do Senhor com um tema difícil de explanar em uma hora. Então, busque passar para a sua turma o que realmente eles precisam. Professor, eu sei que você não sabe, eu também não sei, mas o Espírito Santo sabe o que cada um necessita e ele pode te auxiliar durante o percurso dessa aula. Fica com Deus e até a próxima aula.